Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo sobre caso criminal. Tem uma playlist aqui no meu canal só de casos criminais, então pra você que veio aqui só pra assistir sobre casos criminais, já tem uns 4 ou 5 vídeos sobre casos criminais, tô falando muito isso. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando passar por aqui, então bora lá pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o caso criminal do estripador de Rostov, Andrei Chikatilo. No final de sua vida, na sua sentença, ele confessou ter matado mais de 56 pessoas em menos de uma década. Em menos de 10 anos o cara matou mais de 56 pessoas de uma forma assim péssima e hoje a gente vai conhecer a história do Andrei. Andrei Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Rússia, em uma cidadezinha pequena. E a infância dele foi devastadora porque ele viveu durante ele nasceu, durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele viu muito caos, muita morte, foi péssimo, assim como muitos serial killers, que a gente fala aqui, ele teve uma infância horrível, ele viu muitas atrocidades e foi daí que a cabeça dele, começou a mudar. Entre 1932 e 1933 houve uma grande escassez na Rússia de comida, porque Stalin, Joseph Stalin, que foi um imperador, da União Soviética, ele declarou que não teria mais comida, ele pegou toda a comida das pessoas, basicamente, então teve essa escassez de comida, e o que levou as pessoas a matarem e cometerem canibalismo na época, porque não tinha o que comer. E a mãe do Andrei contava essa história pra ele, e ela dizia que ele tinha um irmão de 10 anos de idade, que havia sido assassinado com 10 anos de idade e que havia sido comido por essas pessoas por conta dessa escassez de comida, dessa crise que eles passavam na época. E por conta desse canibalismo que aconteceu lá na União Soviética, existe uma expressão chamada Holodomor, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, que significa matar para comer. E nessa época estima-se que mais de 10 milhões de pessoas morreram de fome. Isso tudo, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso não foi nem por causa do Hitler, foi mais porque o Joseph Stalin, ele confiscou todas as fazendas, tudo, então não tinha comida. As pessoas matavam pra comer. Então, já tinha a Segunda Guerra Mundial, já estavam sofrendo uma guerra e também não tinham o que comer. E aí eles praticavam canibalismo, E aí a mãe do Andrei contava essa história pra ele, falando que o irmão dele havia sido assassinado assim, mas até hoje não existe nada certificado, que esse irmão dele, Stefan, realmente existiu. Até porque ninguém conseguiu chegar à conclusão. No final vocês vão entender, mas no final de tudo, toda a família do Andrei tirou o sobrenome dele da certidão. Então eles não têm mais como saber quem realmente era irmão dele ou não era. Enfim. E nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, era tudo muito catastrófico. Então o Andrei, ele andava pelas ruas lá, da sua cidadezinha pequenininha. E ele via pessoas morrendo, ele via mulheres sendo abusadas, ele via todos os tipos de atrocidades possíveis. E nessa mesma época o pai dele se rendeu, ao nazismo. O pai dele foi, acho que, lutar na guerra, uma coisa assim. Isso não era nada legal, então o pai dele basicamente abandonou ele, a mãe dele e a irmã mais nova dele pro nazismo. Agora a gente vai falar sobre a juventude do Andrei. Ele possui uma patologia sexual que impossibilitava ele, de ser ativo, então ele não conseguia ter ereção e era algo permanente, não tinha cura, pelo menos na época não tinha, hoje em dia eu não sei. E isso deixava ele, obviamente, muito pra baixo, porque ele era um rapaz de 14, 15 anos quando ele descobriu isso e ele ficava, bem constrangido. E por conta disso, ele se fechava muito, ele era um adolescente muito tímido na escola, então ele não tinha amigos, ele sofria muito bullying na escola, ele não se aproximava de nenhuma menina, todas elas riam dele e, enfim, ele sofreu muito durante a sua adolescência. E por conta disso, dele não ter amigos nenhum e ser uma pessoa extremamente tímida, ele era muito estudioso, ele era, assim, extremamente inteligente, ele era um dos melhores alunos, tirava as notas mais altas do colégio, mas ele não tinha amizade com ninguém e ele achava que isso era a pior coisa do mundo. A primeira vez que o Andrei teve um contato com o corpo feminino, que ele teve um contato ali com uma menina, foi quando ele tentou estuprar aos 15 anos uma menina de 12 não. Ele tentou estuprar uma menina de 11 anos, mas durante o ato, que ele tava segurando a menina ali, machucando ela, ele acabou tendo uma ereção e ele acabou ejaculando antes mesmo de cometer o ato. Então ele percebeu naquele momento que ele só conseguia
ter ereção e que ele só conseguiria, né, se satisfazer quando ele via alguém sofrendo. Então, pra ele, era literalmente satisfatório ver uma pessoa sofrendo na mão dele pra que ele tivesse prazer. Até que no final do seu colegial, como eu falei, ele estudava muito, então ele tinha muita vontade de entrar numa universidade, numa boa universidade, e com as suas notas ele tinha, assim, certeza garantida que ele iria conseguir. Porém, ele fez provas, não conseguiu passar, ficou obviamente muito frustrado, e ele decidiu entrar pro exército no mesmo ano que ele terminou a escola. Ele ficou lá durante 3 anos e ele teve muito contato com violência, enfim, todo tipo de violência, né, porque o exército ele teria que ter esse tipo de contato. Até que 3 anos depois ele saiu do exército. Assim que ele saiu do exército, ele começou a trabalhar numa empresa de engenharia da comunicação, e o maior sonho dele naquele momento era, né, se formar, encontrar uma mulher, se casar, ter filhos. Ele queria ter uma vida normal, comum, pelo menos na cabeça dele naquele momento. Mas por conta, né, do seu problema, ele era muito tímido, então ele não conseguia, né, se comunicar com ninguém, muito menos com uma mulher. Até que em 1963, a irmã dele acabou apresentando uma amiga dela pra ele, até porque a irmã dele, né, sabia que ele tinha esse problema e que ele era extremamente tímido, então ela resolveu dar um empurrãozinho aí, tentar ajudar o irmão a encontrar alguém pra ele se casar e tudo mais. E até que deu certo, ele conheceu essa moça e eles ficaram, assim, de primeira, eles casaram depois de algumas semanas, pra vocês terem ideia. E obviamente que logo em seguida ela descobriu sobre a doença, né, que ele tinha. Doença não, né, um problema que ele tinha, de que ele não conseguia ereção nenhuma, mas ela também descobriu que ele conseguiria ter esse contato com ela através da violência, então ela meio que aceitava dele ser violento com ela, e depois disso eles tiveram a sua primeira filha. Em 1965 nasceu a primeira filha do casal, que se chamava Ludmila, e o segundo filho deles nasceu em 1969, o nome dele era Yuri. Então ele realmente, né, finalmente conseguiu se casar, ele conseguiu ter filhos, e ao contrário do que vocês vão pensar, não, ele não fazia nada de ruim com a esposa dele, com os filhos dele. Pelo que eles diziam antes de descobrir tudo, ele era um homem doce, era um homem que amava estar com os filhos, saía, brincava com eles, então assim, dentro de casa e com a família, ele era uma pessoa totalmente normal. Alguns anos depois, ainda com aquela vontade de se formar em alguma coisa, ele se formou em literatura russa, e ele se formou, né, pra ser professor, só que infelizmente ele não tinha autoridade nas aulas, os alunos riam da cara dele, não levava ele a sério, e ele ficava extremamente constrangido, ele odiava aquela situação, né, quem não odiaria também. Isso deixava, assim, ele furioso, ele odiava que as pessoas não levassem ele a sério, sendo que ele era, né, uma pessoa, assim, tão inteligente e um bom professor, vamos dizer assim. Até que em 1973 ele acabou assediando uma de suas alunas, colocando a mão em suas partes íntimas, né, nas genitais dessa menina. Obviamente que ela foi denunciar ele pra escola, mas a escola não fez absolutamente nada, não levou o caso a sério, né, então não demitiu ele, ele ficou lá fazendo tudo que ele achava que ele podia fazer e, né, acabou nessa. Ele continuou sendo professor dessa escola e ele vigiava as alunas nos dormitórios, se trocando, ele perseguia elas. Então depois de um tempo, depois de tantas meninas irem na diretoria e falar, ó, esse cara aqui é louco, ele tá me perseguindo, a escola finalmente decidiu demitir ele. Então ele ficou com uma reputação obviamente manchada, porque ele era um abusador, ele era um estuprador. Até a época ele não tinha estuprado ainda nenhuma menina, mas ele iria. E ele foi demitido, e isso causou nele uma grande frustração, né? E ele não conseguia mais o cargo de professor na cidade onde ele morava. E foi aí que ele decidiu se mudar de cidade pra ver se ele conseguia reconstituir uma nova vida, pra ver se ele conseguia um novo emprego. Até que nessa nova cidade ele conseguiu um emprego finalmente, e ele acabou com o dinheiro que ele acabou fazendo, ele comprou um galpão perto da casa dele, e esse galpão servia somente pra ele levar as mulheres, as crianças, pra ele fazer todos os tipos de atrocidades. Isso ele já tinha 42 anos, e foi nessa época aí da vida dele que ele descobriu que ele tinha prazer em matar, estuprar e fazer essas atrocidades, né, com essas mulheres para que ele pudesse ter prazer. Até que no dia 22 de dezembro de 1978, ele acabou fazendo a sua primeira vítima. Ele levou uma menininha de 9 anos de idade pra dentro do galpão e ele tentou abusar dessa menina, mas, né, ele não conseguiu porque ele tem aquele problema, e quando ele viu a menina se debatendo e gritando socorro, ele começou, né, a se excitar e ele acabou ejaculando. Só que a menina gritava, até que ele esfaqueou a menina no peito, até a morte, obviamente, e depois ele levou o corpo da menina até um lago que tinha ali próximo. Ele era bem burro, né? Ele levou a menina a um lago que tinha próximo e deixou o corpo da menina lá. Até que depois de uns 3 dias, encontraram o corpo da menina e viram que tinha restos de sangue saindo do galpão dele até esse lago. Então a polícia entrou em contato com ele e falou, olha, você é o principal suspeito, porque tá saindo daqui. Ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, pode ter sido muito bem uma pessoa que fez isso com essa menina e levou pra dentro
do meu galpão. E a polícia acabou acreditando, tipo, mano, que polícia burra, né? E aí eles acabaram incriminando um vizinho dele. O vizinho dele se chamava Alexander, ele tinha 25 anos, mas esse vizinho acabou sendo preso no lugar dele porque ele tinha já passagem pela polícia por assédio, estupro e também assassinato. Então ficou, né? A culpa foi toda pro vizinho e nada deles pensarem que foi o Andrei. Até que em 1981 ele acabou mudando de emprego, ele foi trabalhar num complexo industrial e aí que ele fez mais uma vítima depois de alguns anos que ele tinha feito aquilo com a menina, e ele acabou convencendo uma menina de 17 anos a entrar dentro da floresta com ele. O que tinha na cabeça dessa menina? É meio estranho essa história porque muitos falam que ela tinha pedido bebida pra ele comprar pra ela, e ele disse que só iria comprar se ela fosse com ele, mas ela acabou aceitando, né, isso, e ela entrou dentro da floresta com ele, e eles acabaram, né, tendo relações sexuais, ou tentaram ter, porque a menina até ele tava consciente que ela queria fazer isso. Gente, ele tinha mais de 40 anos com a menina de 17, né, pedofilia, mas ela quis estar ali com ele. Isso foi comprovado por amigas e tudo mais, ela realmente quis ir com ele. E chegando lá, eles iriam ter atos sexuais, só que por conta do problema dele, ele não conseguiu, e ele ficou bravo, ele ficou, agora eu não vou conseguir. E aí ele começou a estrangular a menina, bater nela, e ela pedindo socorro, até que ele matou ela, e é aí que ele conseguiu ejacular mais uma vez. Gente, é tão maníaco, é tão louco esse caso, porque o cara só sentia prazer matando. Ele não conseguia achar outra forma de sentir prazer a não ser matando essas mulheres, a não ser ver ela sofrendo, a não ser ver ela sangrando. E uma observação, quando ele levou essa menina de 17 anos pra dentro dessa floresta, ele não tinha levado nenhum tipo de faca, nada. E pra ele se desfazer, ou tentar se desfazer do corpo dela, ele estrangulou ela, ele decepou ela com a boca, só mordendo o corpo da menina. Assim, né, gente? Não tem o que falar. E assim, ele não tentava esconder os corpos das pessoas que ele matava, das mulheres que ele matava, ele simplesmente fazia o que tinha que fazer, estripava, né, as meninas, ele cortava elas e deixava elas lá com impressões digitais, tudo, mas passou anos e anos e ninguém sabia quem era ele, mas as pessoas achavam muito estranho, né? Até que em 1982 ele fez mais uma vítima, e dessa vez foi uma menina de 3 anos de idade que tava andando, né, indo pra casa a pé, e ele perseguiu essa menina, ele jogou ela dentro de uma vala, tentou novamente estuprar essa menina, e como vocês sabem, ele não conseguiu, a menina gritou, ele foi lá, estrangulou a menina, e nessa época tinha muito uma lenda, né, que falava que as pessoas morriam, o olhar delas transmitiam o que elas estavam sentindo no momento. E foi aí, a partir desse caso, né, dessa vítima, dessa menina de 13 anos, que ele começou a arrancar os olhos fora, né, das vítimas dele, e ele deixava lá a menina no local. Depois dessa última vítima, o Andrei começou a fazer isso sempre, porque ele dava uma pausa de alguns meses, até às vezes de alguns anos, pra fazer uma próxima vítima, mas ele ficou com sangue totalmente frio e fez várias vezes, tipo, 2 hoje, 3 amanhã, e assim por diante. E aí a polícia começou a encontrar vários corpos, e a maioria eram de crianças, só mulheres, ou era crianças ou era mulheres adultas já, e a maioria delas estava estripada, sem partes do seu corpo, e todas elas sem olhos, então era uma marca registrada que ele deixava. Até que em 1984 ele foi preso por um policial disfarçado. Ele tava num ponto de ônibus tentando convencer uma criança a sair dali com ele, e aí o policial acabou prendendo ele. E nesse dia ele tava com uma maleta, e dentro dessa maleta tinha uma faca grande, porque acho que ele não queria mais decepar as meninas com a boca, né? Ele queria, né, estripar elas ali e jogar em qualquer lugar. E com essas meninas que a polícia achava, porque eram várias, era assim um caso horrendo, que era toda semana, todos os dias tinha meninas mortas, sempre do mesmo jeito. Eles começaram a investigar, nisso o Andrei estava preso, né, porque ele era o principal suspeito. E aí a polícia pegou amostras do sêmen que ele deixava, né, em cima do corpo das meninas. Com o sêmen eles conseguiam pegar o tipo sanguíneo da pessoa. Porém, por conta desse problema patológico que ele tem, o tipo sanguíneo que dava ali pra polícia não era o mesmo que tinha pra ele. Até porque, né, isso falam hoje que é um mito, que isso foi um erro grotesco da polícia, que só conseguiriam pegar, né, o tipo sanguíneo dele com o próprio sangue, e não com o sêmen dele ou qualquer outro tipo de coisa. E por conta disso, ele acabou sendo solto. Gente, principal suspeito e tudo mais, e ele acabou sendo solto. E aí que em 1990 ele fez mais uma vítima, uma mulher de 22 anos. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer, não vou ficar repetindo a mesma coisa, dentro de uma floresta. A maioria das suas vítimas eram dentro de florestas, né, que ele fazia tudo. E assim, tinha várias pessoas que estavam investigando ele pra saber, né, porque soltaram
observaram um cara que podia ser, né, o cara que tava matando aquelas meninas, e viram ele saindo de lá, cheio de terra, e não fizeram absolutamente nada. Tipo, nada. Eles viam, eles tinham provas praticamente de que era ele, entende? Eles só não pegavam ele na hora do ato, mas ele sempre tava nas cenas dos crimes. E ele ainda não era preso. E assim ele ficou durante meses fazendo as mesmas coisas e as pessoas atrás dele e nada. Até que se passou muito tempo depois e acabaram prendendo ele novamente. E aí no dia 30 de novembro de 1990 ele acabou confessando ter matado 34 pessoas. Ele não tinha confessado que ele tinha matado ainda tantas e tantas pessoas, mas ele acabou confessando. E assim, é bem estranho agora essa parte que ele fica preso, porque ele confessava às vezes ter matado, outra hora ele falava, não, eu não matei essas pessoas, porque eram tipo várias meninas. E algumas ele confessava, outras não. E o seu advogado tentava falar que ele tinha um problema psicológico e outras pessoas queriam estudar ele, né, porque ele era um serial killer, ele foi um dos maiores serial killers, pelo menos lá da Rússia, e eles queriam estudar o Andrei, o jeito que ele fazia e tudo mais, pra que eles descobrissem, assim, outros serial killers, outras pessoas loucas, e eles achavam que ele era louco, que ele não deveria ficar preso ali com outras pessoas. Ainda tinha pena do cara, pra vocês terem noção. E até que ele depois confessou ter matado mais de 70 pessoas, mas deu um problema lá no juiz e tudo mais, e aí ele foi sentenciado e assim diz, pelo menos, né, o caso dele, que ele matou mais de 56 pessoas. Até que no dia 14 de outubro de 1992 ele acabou sendo sentenciado à morte, né? E na verdade ele foi sentenciado à morte, mas antes dele ser sentenciado à morte, ele tinha conseguido escapar dali pra ser estudado, né? O advogado dele tinha conseguido fazer isso, mas ele falou, não, eu quero ser sentenciado à morte, e assim foi. Ele no final falou que ele queria morrer, que ele tinha matado mais de 70 pessoas, mas consta que ele matou mais de 56 e não de 70. Mas se o cara falou que ele matou 70, deixa ele falar que matou 70, porque o cara tem que, né? E ele morreu, e em 92 foi o ano que ele morreu com um tiro, né, atrás da orelha, e foi basicamente isso, gente. A parte que ele vai preso, né, da sentença dele demora 5 anos, então ele fica muito tempo na cadeia. E ele, assim, um cara totalmente louco, até lá ele tava bitolado das ideias, e custou pra família dele entender que aquele pai e aquele marido tão dócil, eles demoraram pra entender que ele era o estripador de Rostov, né, o estripador da floresta. Ele ficou conhecido como vários nomes, até como um açougueiro, porque ele estripava, né, as pessoas. E a família dele, tipo assim, depois de um tempo, o filho dele foi preso várias vezes, o filho dele depois matou várias pessoas, e constaram que o filho e a filha dele sofriam de esquizofrenia, e eles tiraram o nome do Andrei, né, o sobrenome dele da certidão, e enfim, por isso que foi tão complicado eles fecharem esse caso pra fazer pesquisas em cima da família dele, por conta disso, porque tiraram tudo que tinha vinculado com o Andrei. E basicamente essa é a história do açougueiro de Rostov, ou então estripador de Rostov, Andrei. Esse cara é louco, acho que é uma das histórias que mais, assim, gente, é pesado mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse caso criminal. Deixem nos comentários se vocês gostam, se vocês querem mais casos criminais. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de me seguir lá nas redes sociais que eu tô postando todos os dias. E é isso, um beijão e até a próxima!